A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, né? Palavra essa que cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica no livro de Esther, capítulo de número 9, versículos de número 24 e 25. Diz assim: Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus. E tinha lançado o pur, isso é, sorte, para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram ele e seus filhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, o livro de Esther é fantástico. O livro de Esther narra a história de Esther. O rei Assuero governava. E o rei Assuero tinha uma rainha muito bonita. E ele fez uma festa. E nessa festa ele requisitou a presença da rainha. E esta rainha, ela recusou, a rainha Vasti, recusou estar na presença do rei. O rei também se irou e decretou lá o banimento dessa rainha. Diante disso surgiu uma oportunidade, surgiu tipo um concurso, né? Pega todas as meninas mais belas ali do povo, para que o rei pudesse escolher uma nova rainha. Diante disso, Esther é uma menina que foi criada, né, ali por um parente, o nome do parente era Mordecai, e Mordecai orientou Esther para que ela participasse, e ela foi participar. E ali ela foi escolhida pelo rei. E decorrido alguns anos, surgiu ali um camarada chamado Amã, que era inimigo do povo de Israel. Amã queria que Mordecai se prostrasse diante dele. Provavelmente ele queria também que alguns judeus se prostrassem, e provavelmente havia alguns judeus ali que não se prostravam diante dele, porque ele era uma autoridade. Isso foi irando cada vez mais Amã. E Amã aí planejou então a morte dos judeus e incentivou o rei, induziu o rei a fazer um decreto para destruir o povo de Israel. Diante disso, Amã, ele não sabia, ele não tinha ideia de que Esther também fazia parte desse povo. Aí, o que aconteceu? Esther, ficando sabendo disso, Mordecai faz uma carta e explica para Esther o que estava acontecendo. Esther, então, convoca o povo para orar e buscar a Deus. E pedir uma resposta de Deus. Porque Esther, para uma rainha, para estar na presença do rei sem ser chamada, ela poderia ser até morta, até banida também. Mas aí ela convoca o povo para orar. Diante de uma adversidade, diante de uma situação teoricamente impossível de ser revertida, porque o rei havia feito selado, e quando o rei selava com seu anel, era irrevogável. Mas Esther orou. Esther mandou Mordecai comunicar ao povo para que o povo orasse, jejuasse. E é isso que nós precisamos fazer, meu irmão, minha irmã. Diante da adversidade, diante das lutas, diante dos problemas, nós temos que procurar a Deus. Nós temos que nos comunicar com Ele, falar com Ele das nossas adversidades, dos nossos problemas, das nossas lutas, e pedir a solução dEle, o direcionamento dEle. Muitas das vezes nós sofremos porque queremos buscar solução para os nossos problemas em outros lugares. Por isso que Jesus falou, entre no seu quarto, feche a sua porta, e o seu Pai, que tudo vê, Ele vai te ouvir, fale com Ele, conte para Ele os seus problemas. Nós não podemos nos acovardar diante da adversidade. Imagine se Esther tivesse se acovardado. O povo teria sido morto. O povo teria sido destruído. E Esther mandou o povo jejuar. E quando Esther foi à presença do rei,
Deus deu sabedoria a ela. E ela ali falou para o rei: ó rei, eu faço parte desse povo, eu também poderei ser morta. E o rei ali ficou revoltado. Aí o rei ficou desnorteado, sem saber o que fazer, mas Deus também deu uma direção para ele. E ele fez um novo decreto permitindo que o povo se defendesse. E ali aconteceu. O povo se defendeu e aí o povo se livrou da morte. E aquele que atentou contra o povo de Israel, Amã, foi enforcado. A forca que ele preparou para Mordecai foi usada por ele e seus familiares. O mal que ele havia tentado para o povo de Israel, para Ester e para Mordecai, se voltou contra ele. E é isso que acontece, irmãos. E é isso que acontece. A Bíblia vai dizer: ai daquele que se levanta contra um servo do Senhor. É Deus que luta por nós. É Deus que batalha por nós. O Salmo 23, a gente vai ver no Salmo 23, versículo de número, Salmo 23, versículo de número 4. Nós precisamos tomar posse dessas palavras. Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. O Senhor é o nosso pastor, irmãos, e de nada teremos falta. Ainda que eu andasse pelo vale, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, dano algum lhe causará. Dano algum lhe causará. Nós precisamos crer. Ester, ela convocou o povo a se aproximar de Deus, a falar com Deus, a contar os seus problemas, as suas adversidades com Deus. Às vezes nós queremos agir da nossa própria maneira. Alguém se levanta contra nós e nós às vezes nos iramos, né? Queremos agir da nossa forma. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer: irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós não podemos nos irar. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra potestades do mal. Muitas das vezes pessoas são usadas para nos destruir. Pessoas são usadas para nos tirar do foco, para nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será vitorioso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia, porque a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um peso de poder e glória. Diante da adversidade, o que Esther fez? Orar, falar com Deus, buscar em Deus. O Salmo de número 103 é um salmo tremendo, versículo de número 13 e 14, diz assim: como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece por nós, irmãos. Precisamos ter essa convicção. O Senhor se compadece por nós. O Senhor se compadeceu pelo povo de Israel, deu sabedoria a Ester, deu vitória a Ester, e aquele que atentava mal contra o povo sofreu as consequências. Esperai com paciência no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual é o seu problema? É uma enfermidade? Você está desempregado? Você está passando por lutas familiares? Eu não sei qual é o seu problema, mas também não importa qual seja o seu problema. Você precisa ter convicção que o seu Deus é maior do que o problema que você está enfrentando. E nós precisamos buscar nele, e sempre nele. O livro de Jeremias, irmãos, Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11 ao 13, diz assim: e eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, irmãos.
É isso que Esther fez. Ela foi buscar ao Senhor de todo o vosso coração. Às vezes nós esquecemos do Deus que nós servimos. Tem um texto muito clássico que todos nós conhecemos, segundo Crônicas 7,14. Nós precisamos colocar em prática. Que vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja bem, irmãos, é o que Esther fez, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cuidarei de você. Cuidarei dos seus problemas. Te darei sabedoria para lidar com as adversidades do dia a dia. É isso que ele está falando. Agora é necessário se arrepender. É necessário buscar. É necessário se aquebrantar na presença do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Que possamos ser como Esther, irmãos. No momento da adversidade, que possamos buscar ao Senhor. Que possamos falar com Ele. Contar para Ele as nossas adversidades e os nossos problemas. E certamente Ele ouvirá e te dará uma direção. Te dará sabedoria e condição de lidar com qualquer, absolutamente qualquer adversidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. E que a graça de Deus esteja presente na minha vida e na sua vida, nos dando sabedoria para lidarmos com as adversidades do dia a dia. E assim como Esther, possamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Fique na paz.